Vamos novamente abrir então nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Vamos ler desde o verso 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos orar. Amado Senhor, mais uma vez nos alegramos por nos reunirmos aqui, por nos assentarmos aos teus pés para ouvir tua voz. Nós suplicamos que pela ação do teu bendito Espírito Santo, mais essa vez, por meio da tua palavra, o Senhor se levante diante de nós, seja visto por cada um de nós, e sua voz ressoe em cada coração. Tua voz bendita que é restauradora, tua voz que é curadora, tua voz que é profundamente sondadora, tua voz que é capaz de edificar as nossas vidas. Então, Senhor, fala conosco. Faz ouvir a tua voz em cada coração, para que realmente tua igreja seja edificada. Nós anelamos ver um pouco mais da tua beleza, ouvirmos aquela doce voz no nosso íntimo. Faz isso conosco, é a súplica que depositamos aos teus pés, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, nós então seguimos nesse capítulo tão precioso, de riquezas tão singulares, o capítulo das coisas abertas. Então nós já vimos, e ele se inicia, graças ao Senhor, com um túmulo aberto. E as implicações então dessa verdade: ele não está aqui, ressuscitou. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Então essa mensagem tremenda, poderosa, penetrou aqueles corações daquelas mulheres, daqueles primeiros discípulos, e de uma maneira tão impactante,
essa mensagem se tornou, então, uma palavra vitalizada, recebida no íntimo, uma palavra transformadora, uma palavra rema, para todos aqueles que ouviram, de modo que eles, então, pudessem iniciar, digamos assim, porque ainda alguns dias se passariam, até que eles seriam poderosamente revestidos de poder, com a descida do Espírito Santo. Então, essa mensagem, ela deu início a algo que passou a ser operado naquelas vidas e que então seria finalizado, digamos assim, com a descida do Espírito Santo, revestindo cada um daqueles irmãos com o poder necessário para que então pudessem ser essas testemunhas vibrantes, poderosas, capazes de gerar um impacto em todo aquele império, e não somente isso, capaz de gerar continuidade até o dia de hoje, meus amados irmãos. E nós, então, somos legado desta bendita verdade de que o nosso Senhor Jesus, Ele se encarnou, viveu vida perfeita como homem, Ele foi àquela cruz, obediente até a morte, morte de cruz, verteu seu sangue, derramou sua vida preciosa, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, cumprindo então plenamente aquele propósito para o qual ele foi designado. E esta mensagem então reveste, fortalece, é base para que a igreja permaneça como continuação, como este agora vaso preparado por Deus, esse vaso que contém então a revelação de Deus, tendo o nosso bendito Senhor Jesus como cabeça, vivificador por meio do seu Espírito. E então agora nós, assim como nossos amados irmãos ao longo dessa bendita história da igreja, puderam ser, e nós podemos ser, suas testemunhas. E então seguirmos até que o Senhor venha, guardando de modo vívido esta realidade. Nós somos o seu corpo, sua preciosa igreja, seu corpo unido de forma vívida, orgânica a Ele e uns aos outros, testemunhando a respeito dEle, da salvação bendita no nosso Senhor Jesus, e sendo então essas testemunhas vibrantes, que o Senhor possa encontrar aqui, como encontrou ao longo da história da igreja, essas testemunhas, nessa pequena expressão do seu corpo, que se reúne aqui e que então tem ouvido a respeito dessa bendita verdade. O capítulo 24, então, nós temos procurado olhar para esse capítulo, meus irmãos, como um todo, né? E o quanto há nós podemos recolher verdades aí relacionadas a esta ressurreição e ao fato de os discípulos agora passarem a ter uma relação com o Senhor ressurreto. Não mais aquela relação com o Senhor encarnado, não mais aquela relação em que o Senhor se encontrava na posição de servo, na posição de servo dos servos, na posição de homem de dores, na posição de cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Não mais nessa relação, mas agora há um passo mais na relação e na revelação de Cristo para a igreja, para os seus amados. E agora o Senhor ressurreto, então, passa a se relacionar com os seus. E nós já dissemos para os irmãos muitas coisas
relacionadas a esse encontro do Senhor com os 2 discípulos de Emaús. Mas eu gostaria de ainda retomar um aspecto maravilhoso aí para seguirmos a partir dele e então entrarmos nesse texto que está diretamente relacionado ao que aconteceu naquela casa, ao que aconteceu naquele caminho. Porque o que nós temos lá, um encontro do Senhor com 2 de seus discípulos. Não somente um caminhar, mas um encontro verdadeiro do ressurreto com os seus discípulos. A princípio, eles não o reconheceram. E então nós temos o registro do Senhor entrando naquela casa, e naquela casa, sendo acolhido, recebido hospitalidade da parte deles, ele fez menção de passar adiante, eles então o constrangeram com aquele pedido sublime: fica conosco, Senhor, não passes daqui, fica conosco, já é tarde, entra na nossa casa, repousa, nós te oferecemos abrigo, hospitalidade, honras. E então o Senhor entra naquela casa. E naquela casa nós temos a menção do partir do pão. O Senhor então parte o pão e naquele momento os olhos deles são abertos. Eles reconhecem o Senhor que não estavam reconhecendo. Seus corações já estavam a arder pelo caminho. Suas dúvidas já estavam sendo dissipadas pelo ressurreto. Eles já estavam sofrendo o impacto daquele que tomava as Escrituras e então explicava para eles o que a respeito dele constava em todas as Escrituras, como que fazendo uma ligação esclarecedora a respeito de tudo que eles de alguma forma já tinham ouvido. E então dizendo: olha, nós não podemos imaginar como foi essa exposição, né? Em todos os seus detalhes, mas alguma coisa nós podemos imaginar. O Senhor naquele longo caminho, quanto tempo será que eles estiveram caminhando naqueles 12 quilômetros de caminhada? Quantas verdades o Senhor tomou, irmão? O registro do evangelista para nós é de que ele expôs o que constava a respeito dele em Moisés, na lei, né, em Moisés, nos Salmos e em toda a Escritura que eles tinham na mão, que eles conheciam. Ele vai passando por aquelas Escrituras. Então, quantas coisas maravilhosas! Como o Senhor pode ter tomado toda aquela simbologia do Pentateuco, de Moisés, e explicado para eles. Sabe, aquele cordeiro designado, macho, de 1 ano, sem defeito, que deveria ser examinado, perfeito, para ser uma oferta anual por todos os pecados do povo. Aquilo é apenas uma figura e que testifica, que fala, anuncia a mim mesmo. E então o Senhor passa por todos os profetas e todas aquelas maravilhas ditas por cada profeta a respeito dele. Ele é o renovo, e então o Senhor toma aquela expressão e explica para eles: é de mim que essa expressão fala, é a meu respeito. Eu sou aquele que tem o governo sob seus ombros. Eu sou aquele menino esperado, aguardado, que então nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Quantas verdades gloriosas por aquele caminho, por aqueles 12 quilômetros. E então o Senhor parte o pão, agora ressurreto. E eu gostaria de trazer à sua memória, irmão, algo sobre esse partir do pão. Por quê? Porque se você está atento a esses últimos capítulos que temos compartilhado de Lucas, no capítulo 22 nós temos a instituição da
ceia do Senhor. Então, em Lucas 22, o Senhor institui a ceia. E em Lucas 24, ele parte o pão com aqueles 2 discípulos, certamente na sua casa, na intimidade da comunhão deles naquela casa em Emaús. E nós podemos observar, irmão, a diferença entre essas 2 citações. Se nós formos comparar essas 2 menções, então nós temos em Lucas 22, o Senhor instituindo a ceia, a mesa. Então, o partir do pão, ele separa aquele pão e aquele cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele separa um pão e diz: isto é o meu corpo. Vocês vão se lembrar de mim. Vocês vão fazer isso em memória de mim. Então, isso é instituído. Em Lucas 22, a mesa do Senhor é instituída pelo Senhor encarnado. E a ênfase, lembre-se, a ênfase daquela mesa e da instituição da mesa que eu e você, nós celebramos domingo após domingo, é a morte do nosso Senhor. E então nós temos aquela base sólida. O Senhor Jesus morreu. E essa é a base segura. A base não é a ressurreição. A base é a morte. A ressurreição é o selo de Deus sob esta morte. E então em Lucas 22 nós temos aquele anúncio, aquela instituição. O Senhor determina para a sua igreja o partir do pão. Mas sem dúvida nenhuma, se nós compararmos as 2 cenas, nós temos então pense nisso, irmão, nós temos um avanço, nós temos um desenvolvimento, colocaremos assim, de uma cena em comparação com a outra. Agora, aquela instituição, ela está sendo experimentada pelos discípulos com o ressurreto. Agora, o Senhor está numa posição diferente daquela em que esta mesa foi instituída e que ela traz como base, ênfase, a sua morte. Mas agora, o Senhor ressurreto parte o pão. E então, esse partir do pão, impactado pela presença do ressurreto, traz marcas muito consideráveis. E então, o que nós fazemos até hoje é um partir do pão na presença do ressurreto. Quem é o anfitrião desta mesa, domingo após domingo? Nosso Senhor bendito que vivo está. E os evangelistas, então, registraram esses últimos capítulos dos evangelhos com que finalidade, irmão? Com a finalidade de capturar a sua afeição, a minha afeição, a nossa afeição coletiva e nos conduzir, abrindo o caminho para uma relação íntima com o ressurreto. E é por isso que, então, domingo após domingo, até que o Senhor venha, nós partimos o pão. E nós celebramos partindo o pão. Então você vê essa provisão do Senhor. Então, trazendo suprimento, trazendo através da mesa tudo que é necessário para que a igreja permaneça vigorosa, fortalecida, cheia de graça, suprida, para ser testemunha até que o Senhor venha. Compreende, meu irmão? Então a mesa do Senhor e esse partir do pão, impactado pela presença do Senhor ressurreto, é então experimentada nesse capítulo 24. E por que nós não podemos dizer que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, quando registra, então, no seu ensino, a mesa do Senhor, o partir do pão, em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 11 especificamente, Paulo vai falar a respeito desse assunto, e a abordagem que ele vai fazer é a seguinte: eu recebi do Senhor. E como? Nós sabemos como ele recebeu, de que maneira, de quem ele recebeu?
do Senhor Jesus ressurreto. O que ele recebeu? Que nós, então, individualmente, somos afetados pela realidade espiritual desta reunião, desta oportunidade de partirmos o pão. Por isso ele diz, olha, cada um esteja atento a esta participação. Não participe indignamente. Não participe sem examinar-se. Não participe sem julgar a si mesmo. Cada um participe discernindo a realidade espiritual do corpo e do sangue de Cristo. E isso individualmente, para que cada um de nós seja impactado pessoalmente por esta realidade espiritual, então provida pelo Senhor no partir do pão. Mas não só isso. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer, esta reunião, ela vai nos conduzir a uma realidade corporativa profunda, para que adentremos realidades sobre a unidade que temos, sobre a base espiritual do nosso reunir. O apóstolo Paulo vai dizer, esses impactos, eles estão na medida em que nós somos responsáveis diante do Senhor individualmente, não nos esquecendo que ninguém parte o pão sozinho, que a realidade do partir do pão é uma realidade corporativa. Nós fomos essencialmente chamados para isso. Irmão, quando o Senhor parte o pão com aqueles 2 discípulos de Emaús ressurreto, qual é a primeira reação imediata deles? O que aconteceu? Qual é a o primeiro impacto, se é que nós podemos chamar assim, qual é o primeiro impacto para eles desse partir do pão? Eles são conduzidos imediatamente a uma necessidade de estarem juntos. Você lembra? Eles imediatamente, primeiro, convidam o Senhor porque estava tarde, para que não passasse a noite pelo caminho, para que então ficasse com eles, quando eles têm seus olhos abertos pela presença do ressurreto. Qual é a reação imediata do partir do pão na vida deles? Eles se levantam e voltam para Jerusalém, para procurarem os outros irmãos. Então você vê que maravilhosa experiência que nós somos então desafiados a ter quando, como igreja do Senhor, partimos o pão. Na presença do bendito Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou. Então agora, nós somos esses que temos sido levados, temos sido conduzidos por meio dessa reunião bendita, quando partimos o pão, temos sido conduzidos, nossos corações, nossas afeições, nossas vidas, nosso reunir, nossa expressão espiritual, corporativa, tem sido conduzida agora a essa relação nova com o Senhor. Absolutamente nova, com o ressurreto. É evidente que o Senhor trata das individualidades. Ele aparece para Pedro, porque Pedro precisava ser restaurado. Ele trata com a necessidade de Tomé e com a incredulidade de Tomé. Mas o propósito do Senhor não era que cada um deles fosse esclarecido apenas, mas que eles juntamente fossem levados a uma expressão corporativa, porque esse é o propósito do Senhor. E então, eles coletivamente são levados a essa expressão do corpo. Agora, quando então nós olhamos para essa cena do partir do pão e também para esse encontro que nos versos que nós lemos,
Então eu gostaria de extrair lições aí, 4 ou 5 aspectos relacionados a essa mesa bendita, a essa presença do Senhor no partir do pão, mas também a presença do Senhor no encontro com os seus discípulos. Quais os impactos gerados na vida deles e quais os impactos que ainda são gerados na igreja até o dia de hoje. E então são lições tão preciosas para nós. Então, a primeira que eu gostaria de destacar para você, então, como já disse, está no verso 33 aí do capítulo 24, que é essa primeira atitude deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Aqueles 2 discípulos voltaram então para aquele cenáculo onde, segundo o relato de João, eles estavam trancados com medo dos judeus, reunidos ali os poucos discípulos, os 11 e talvez mais alguns próximos, e então os 2 de Emaús retornam. Quando eles chegam lá, eles já recebem também algumas notícias. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. É o que eles recebem. E o que eles trazem, o Senhor também apareceu a nós e foi reconhecido por nós no partir do pão. Esse é o relato deles. E então, o primeiro aspecto que eu gostaria que você guardasse aí no teu coração, a respeito dessa cena como um todo, os 2 discípulos e o encontro com os discípulos, encontro onde esses 2 também estavam presentes. Então, lições desse encontro do ressurreto Senhor Jesus com os seus discípulos. Então, primeiro aspecto que eu gostaria que você considerasse. O partir do pão nos une, meus irmãos. O partir do pão une a igreja. Nós temos, através desse verso 33 que acabei de destacar aí para você, uma indicação muito clara de uma transição do aspecto individual para o coletivo. Eles estavam apenas os 2 ali, tiveram o pão partido pelo Senhor ressurreto, e qual o impacto gerado imediatamente no coração deles? Vocês precisam estar juntos. Então, que lição bendita. Eu preciso te fazer uma pergunta, irmão. A cada domingo nós partimos o pão. Qual é a sua experiência de coração? Qual é a realidade que tem sido formada no seu coração? Necessidade de estar mais unido ao povo de Deus em todas as expressões que isso implica? Ou você continua isolado na sua experiência? Qual foi a necessidade deles? Qual foi o primeiro impacto da pessoa do ressurreto partindo o pão? Agora diferente do capítulo 22. Lá o Senhor ainda não havia morrido e ressuscitado. Qual o primeiro impacto agora? O partir do pão nos une. Então que o Senhor nos ajude a compreender isso e que nós sejamos, cada um de nós, tomados pela mão, porque naturalmente falando, irmão, a nossa realidade é uma realidade de separação, de individualidade. Isso é o que naturalmente acontece no coração do homem, que ainda não foi alcançado em todos os aspectos no seu coração. E então, que necessidade que nós temos de experimentarmos progressivamente as realidades espirituais contidas na unidade que o Senhor realizou naquela cruz. O Senhor não diz para que você venha aqui promover unidade com os seus irmãos. Não é esse o ensino da palavra. Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 4, por exemplo. Quando ele vai dizer, andem de modo digno da vocação a que fosse chamados, Efésios 4, 1. Então ele segue e diz assim, que nós somos aqueles responsáveis, Efésios 4, 3, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Então você percebe isso, que há uma necessidade progressiva de nós experimentarmos unidade espiritual numa esfera cada vez maior, e que o Senhor proveu uma mesa para nós a cada domingo, sermos tomados pela mão e adentrarmos esse, vamos chamar esse ambiente, esse reino de realidade espiritual que toca unidade, que eu e você nós precisamos experimentar. Aonde que nós vemos isso, irmão? Nós vemos isso com frescor, com beleza, nos primeiros tempos de nascimento da igreja primitiva, em Atos. Abra comigo em Atos capítulo 4, para nós lermos alguns versos que vão nos ajudar a compreender isso. Atos capítulo 4, veja o verso 32, veja isso. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Você vê isso, irmão? Você vê como eles partiam o pão, alguns sugerem que eles partiam o pão todos os dias, que eles estavam juntos. E o que significava para eles essa unidade, que de muitas maneiras ao longo da história da igreja foi perdida? Quantos irmãos nós sabemos que partem o pão uma vez por ano, meus irmãos? Quantos irmãos que partem o pão uma vez por mês? Que o Senhor nos ajude a recuperar, não a necessidade litúrgica de uma reunião semanal, seja o que for, mas a recuperarmos a realidade espiritual, de que o pão, o partir do pão, nos une. Nos une. Da multidão dos que creram, multidão dos que creram, não era um grupinho pequeno agora não, muitos irmãos estavam sendo agregados, e qual era a realidade espiritual que era transmitida naturalmente a eles? Eles conheciam o Senhor Jesus, eles tinham um testemunho daqueles que já eram do Senhor. E esse testemunho promovia, em primeiro lugar, era o coração e a alma. Agora veja as expressões práticas, irmão. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Não é isso impressionante? Não é impressionante? A que ponto que nós podemos chegar no que se refere à unidade? Até onde o Senhor deseja nos conduzir, porque isso que nós estamos lendo aí, de muitas maneiras ao longo da história da igreja foi perdido. Então, nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, nos toma pela mão quando partimos o pão, para que nós compreendamos mais e mais processualmente o que significa o fato de que nós somos um só pão no Senhor, de que nós somos um só corpo, de que diante do Senhor nós nos apresentamos como um só homem. E então, seguindo o texto, diz assim: tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho, olha a palavrinha aí. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Veja que o testemunho não era outro, irmão, o assunto é esse. Eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, abundante provisão, abundante suprimento em todos os sentidos, abundante graça em todos, não é? Todos os discípulos davam testemunho, os apóstolos, mas graça abundante havia, não é só nos apóstolos, em todos. Em todos havia abundante graça. Seguindo, pois nenhum necessitado havia entre eles. Você vê que isso é uma expressão prática de unidade, meus irmãos.
uma expressão prática de unidade. Nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras, casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, que então se distribuía a qualquer um à medida do que alguém tinha necessidade. Que maravilhoso! Porque o pão, o partir do pão nos une. Então nós vemos desde o início o impacto na vida, no iniciozinho da vida corporativa, coletiva, da igreja de Deus. O que nós vemos? Unidade. Eles eram um. Eles eram um povo, um só homem. Eles tinham tudo em comum. Ninguém julgava como exclusivamente seu o que possuía. Ninguém passava necessidade. Que coisa impressionante, irmão. Será que nós temos desejado isso? Ou será que não? Do jeito que está bom. Eu tenho os meus rendimentos, eu tenho as minhas posses, eu tenho a minha vida. Eu quero estar sim junto com vocês, mas desde que ninguém ultrapasse os meus limites. Então que o Senhor nos ajude, para nós compreendermos o que significa a unidade espiritual da igreja. E o partir do pão é um instrumento para nos ensinar o que significa nós sermos um no Senhor. Não adianta essa ser uma expressão apenas da nossa boca. Nós realmente precisamos compreender isso, porque, do contrário, o testemunho não será impactante. Nós seremos pessoas que dizem que são um, mas que não são realmente um na sua expressão genuína e verdadeira do que essa realidade significa. Então, eles experimentaram essa transição imediata. Irmão, pensando naquela instituição do Senhor e também no que Paulo vai falar a respeito dessa reunião, há um apelo do Senhor Jesus que talvez seja um instrumento, não haja nada mais unificador do que esse apelo do Senhor. E o apelo é: lembrem-se de mim. Façam em memória de mim. A memória, a lembrança de vocês não deve estar em vocês mesmos. Não devem estar nos seus pecados. Não devem estar nos outros irmãos. Lembrem-se de mim. Se todos nós ouvirmos esse apelo, então nós realmente estaremos prontos e adentrando realidades mais profundas sobre o que significa a unidade espiritual da igreja. E é isso, então, que o Senhor gera no primeiro momento ressurreto. E que então permanece até o dia de hoje, meus irmãos. E que nós somos então os responsáveis por preservar. Nós somos os responsáveis por preservar, né? E por perguntar ao Senhor: Senhor, como? Como nós podemos estar em harmonia com a mente do Senhor nesse sentido? Porque se esse é o teu propósito, Pai, se o teu propósito é olhar para nós como uma expressão corporativa, um edifício, um templo, uma noiva, se esse é teu desejo, e nós sabemos que é, então como, Senhor, aqui e agora, hoje, como nós podemos cooperar, preservando essa unidade? Como? Como nós podemos não ser um empecilho para essa unidade? Então, que o Senhor fale mais e mais aos nossos corações a respeito disso. Se esse apelo do Senhor, lembrem-se de mim, talvez esse seja o primeiro passo, irmão. Lembre-se de mim. Quando nós nos assentamos aqui para partir o pão, onde estão nossas memórias, meus irmãos? Onde estão nossas memórias? O que ocupa o nosso coração domingo após domingo, quando nós nos assentamos aqui? Lembrem-se de mim. Lembrem-se de mim. Sou eu o fato
unificador. Sou eu a base constituída da unidade de vocês. Então lembrem-se de mim. Esse é o primeiro passo. Para que nós, quando nos reunimos para partir o pão, então seja vista uma expressão verdadeira de que este pão nos une. De que este pão é, então, uma expressão verdadeira na vida de todos aqueles que compõem esse corpo, essa partícula do corpo de Cristo que se reúne aqui. Então você vê a importância, irmão. Você vê por que Paulo diz, olha, individualmente cada um esteja atento. Porque espiritualmente o que vocês vão proclamar é que vocês são um. Então, se individualmente cada um não estiver atento, nós iremos comprometer a realidade espiritual. Compreende? Então, como o Senhor, desde o princípiozinho da história da igreja, Ele ensina o seu povo e gera no coração daqueles que o amavam a necessidade de estarem juntos, de serem instrumentos para o fortalecimento uns dos outros. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar. O segundo aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção é que nesse partir do pão e, consequentemente, nesse encontro, há um outro aspecto que é, então, experimentado por aqueles que participam com a realidade espiritual do ressurreto. E esse segundo aspecto o partir do pão nos capacita para o serviço e para o testemunho. O partir do pão nos capacita para o serviço e para o testemunho. Se a nossa percepção espiritual da ceia, da mesa do Senhor, ela não for essa, vai haver uma grande perda para nós. Se nós não percebermos que hoje, aqui e agora, o Senhor está provisionando para nós suprimento de força. Onde, irmão? Quando você participa daqueles elementos. O Senhor está provisionando força, vigor, graça, para que a igreja, em cada vida, mas como uma expressão corporativa, seja um testemunho. O Senhor está provendo graça para que nós sejamos um testemunho. E Ele deseja que essa expressão seja cada vez maior, que esse testemunho seja cada vez mais impactante. Então, para isso, nós precisamos de, vez após vez, experimentarmos realidade cada vez maior. Então, esse é o desafio para nós. Agora, se você observar aí, o verso 47, gostaria de pensar ele aí, porque o verso 47 vai dizer algo a respeito da atitude deles de testemunho. E vai dizer, olha, vocês vão pregar arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então o Senhor está dizendo para eles, olha, vocês agora, na base da unidade forte promovida por mim, e que vocês então experimentam agora, vocês serão um instrumento para que o meu nome seja levado, pregado a todas as nações, a partir de Jerusalém. Ou seja, começa em casa. Começa em casa. A responsabilidade primeira de vocês é começar a partir daqui. Não é que vocês vão ser missionários em todos os lugares e as coisas vão estar todas atrapalhadas aqui. Não. Não é que nós propagaremos unidade, estaremos sempre juntos nas casas uns dos outros e as nossas casas estarem desunidas. Compreende, irmão? Começa em Jerusalém. Começa a partir da sua casa e da minha casa. Será que nós temos experimentado como famílias o que significa essa unidade? O que significa termos tudo em comum
dentro das nossas casas? Você e sua esposa, irmão, têm tido unidade? Você e seus filhos e sua esposa têm sido um? Vocês têm experimentado isso? Nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas nós estamos falando da realidade espiritual de sermos constituídos, uma família para Deus. Então, que o Senhor fale aos nossos corações a respeito disso. Isso é o verso 47. E o verso 48 é uma declaração do Senhor para ele. Vós sois testemunhas dessas coisas. O Senhor novamente, primeiro, anuncia o que a respeito dele constava em todas as Escrituras para os dois lá de Emaús. E esses dois tiveram novamente, aproveitaram uma segunda oportunidade, porque agora, no encontro com os discípulos no cenáculo, ele novamente anuncia o que a respeito dele constava em todas as Escrituras. E mais, o Senhor diz, vocês são testemunhas dessas coisas. Agora, irmão, é muito impressionante, porque a palavra aí todos nós sabemos, mas não me desgosta te lembrar. Todos nós sabemos que a palavra grega aí é martos, é a palavra para mártires. A palavra grega, ela fala um pouco a respeito da qualidade de testemunho da qual o Senhor está falando. Ele não está falando de um testemunho qualquer, ele não está falando de ser um tagarela, ele não está falando de ler um bilhete. Ele está falando por definição. Sabe o que significa essa palavra aí? Por definição, quero ler para você. São aqueles que por seu testemunho provaram a força e a genuinidade de sua fé em Cristo por sofrerem morte violenta. Esses, por definição, são os mártires da história da igreja. Quem são esses? São aqueles que provaram a genuinidade e a força da sua fé em Cristo, provando isso pela entrega das suas vidas, muitas vezes através de morte violentíssima. Esses são então aqueles que o Senhor diz, vós sois testemunhas dessas coisas. Agora, será que nós temos então disposição para isso, meus irmãos? Ou será que o nosso anonimato, ele é bastante consciente? Será que nós temos mantido um anonimato consciente? Ou nós sim temos permitido que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e promova uma identificação tal com Ele e uma unidade tal uns com os outros, que nós então, naturalmente, nos apresentamos como essas testemunhas? Que o Senhor então nos tome pela mão e nos tire desses lugares de anonimato nas nossas vidas, para sermos aqueles que oferecem um testemunho a partir de nossas casas, como eles puderam oferecer a partir de Jerusalém, e então a todas as nações. Que o Senhor possa encontrar isso e fazer isso conosco, aqueles que provam o seu testemunho, a genuinidade e a força da sua fé. O Senhor tem dado oportunidade para a igreja e nós temos entrado e dito para os irmãos que nós estamos enfrentando dias de resistência explícita, não é resistência implícita. Nós estamos enfrentando dias de resistência explícita ao nome do Senhor, ao testemunho do Senhor. E nós, qual é então a nossa qualidade como testemunhas dessas coisas que nós temos ouvido? Que o Senhor nos ajude e nos tome pela mão, nos tirando de um lugar de comodidade para um lugar de testemunho, seja ele como for, onde for, uns mais, outros menos, mas que o Senhor tenha aqui testemunhas.
Esse é o nosso desejo. E então, vamos dar um passo mais. Um terceiro passo aí. E agora, eu gostaria que nós olhássemos para esse texto, do verso 36 até o 49. Falavam eles ainda, quando Jesus apareceu no meio deles. E a primeira coisa que o Senhor diz é: paz seja convosco. Eles estavam conversando a respeito da ressurreição. E então o Senhor se coloca no meio deles. E a primeira palavra que ele tem para dizer, que talvez fosse uma saudação comum, que muitos deles tinham ouvido o Senhor fazer muitas vezes, mas qual é a diferença agora, irmão? Porque agora essas palavras estão sendo ditas pelo ressurreto. Agora o Senhor está falando para eles: paz seja convosco, o Senhor ressurreto. Sabe que o sentido, estudando um pouquinho dessa palavra aí, paz, dessa expressão, paz seja convosco, eu gostaria de sugerir para você algo, alguns sentidos aí que podem nos ajudar, porque paz aí significa ausência, presta atenção, irmão, ausência de devastação e destruição da guerra. É um dos sentidos. É como se o Senhor estivesse dizendo para eles: a guerra acabou, a guerra foi vencida por mim. Agora vocês sim serão revestidos para seguirem como testemunhas, mas a vitória já foi conquistada por mim. A guerra acabou, o Cordeiro venceu a guerra, graças ao Senhor. E então nós agora somos este povo, que tem sim ausência de guerra e de devastação da guerra. Mais um sentido, não somente isso, mas um outro sentido é harmonia. O Senhor se coloca, concordância, harmonia ou concordância. O Senhor se coloca no meio deles e a primeira palavra é paz. Minha presença comunica paz. Eu estou perto e vocês desfrutam de paz. Baseado nisso, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5 de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, aqueles que receberam justiça por estarem unidos ao justo. Então temos paz. Esse é o primeiro efeito daquela obra maravilhosa. Então o Senhor se coloca no meio deles. E qual é a primeira palavra? Qual é o primeiro efeito? Paz seja convosco. Irmãos, que o Senhor encha os nossos corações. Por quê? Porque o mesmo ressurreto, Ele está conosco por meio do seu Espírito que habita em nós. E Ele continua, por seu Espírito, comunicando como primeira marca para as nossas vidas e para a nossa relação com Ele. Paz. Agora, para muitos de nós, o Senhor precisa continuar fazendo as perguntas que seguiu fazendo para eles aí. Por que vocês continuam perturbados? Não é? O Senhor continua perguntando, e são efeitos de um mestre tão amoroso, irmão, porque o Senhor, Ele vai insistindo com eles para levá-los a crer plenamente, compreende? Então essas são marcas do amor do ressurreto pelos seus discípulos. E então ele progride e diz, mesmo tendo dito, com o impacto agora de glorificado se colocar no meio deles. E então eles poderiam experimentar uma qualidade de paz que eles tinham ouvido e de alguma maneira experimentavam pela presença dele encarnado. Mas agora, o Senhor ressurreto promove, estabelece uma paz perene, duradoura, que ninguém pode tirar da igreja. Agora, irmão, que nós sejamos ajudados aqui, porque quanta perturbação nós ainda temos.
Nós deveríamos ser o povo que experimenta essa paz de modo inigualável. Mas quanta perturbação! Como nós somos envergonhados muitas vezes. Por quê? Porque nosso coração se perturba de uma maneira assustadora. E então, o Senhor segue falando ao coração deles. Eles, porém, verso 37, surpresos. O sentido aí é realmente atemorizado, com vontade de fugir. Mesmo tendo o Senhor se colocado no meio deles e falado dessa maneira. Porque, atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. O verso 38 vai dizer, mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao coração de vocês? Então, no verso seguinte, o Senhor dá mais um passo. Além de se colocar no meio deles, além de dizer, paz seja convosco, além de insistir para que não ficassem perturbados, ele diz no verso 39, vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Como nós no domingo pela manhã compartilhamos. Sou eu mesmo. O Senhor reconhecido por eles, sou eu mesmo. Ele pôde ser reconhecido, o Senhor diz para eles, olhem para mim, eu não sou, eu tenho agora corpo glorificado, mas eu sou o mesmo que tem marcas nas suas mãos e nos seus pés. Então vejam as minhas mãos e os meus pés, mais uma evidência para que eles pudessem crer. E então, nós temos o verso 45 dizendo, abriu-se-lhes o entendimento. Na medida em que o Senhor se apresenta, se coloca entre eles, e eles admirados, irmão, veja como as nossas emoções, e o verso 41 vai dizer que eles, por causa da alegria, não acreditaram. Veja como as nossas emoções se conturbam e elas podem prejudicar a nossa percepção espiritual. Eles ainda não reconheceram, não identificaram por causa da alegria. Estando admirados, o Senhor dá um passo mais, além de ter dito para eles, paz seja convosco, não se perturbem, vejam as minhas mãos e os meus pés. O Senhor dá um passo mais e diz para eles, vocês têm aí alguma coisa para comer? Mais um passo de amor, mais um passo para levá-los, conduzi-los a crer plenamente. E então, o verso 45 vai dizer que nesse encontro os olhos deles foram abertos, na medida em que a Escritura era exposta. Os olhos deles foram abertos, porque o Senhor dá um último passo e novamente começa a expor as Escrituras. E então a falar a respeito dele em todas as Escrituras. E agora sim, então os olhos são abertos. Lembremos que esse abrir aí é um abrir por divisão, é um rachar mesmo. É um abrir rachando, quebrantando. Então ele ilumina por meio da palavra a mente deles. E eles então compreendem, é a palavra que aparece aí. Eles compreendem a Escritura, o entendimento aberto para compreenderem a Escritura. Irmão, é muito impressionante nós vermos essa conexão do Senhor ressurreto com toda a Escritura. Não somente do Senhor ressurreto com o partir do pão, mas do Senhor ressurreto com toda a Escritura. O Senhor toma a Escritura agora ressurreto e a respeito dele ministra
ao coração da igreja. Então, que maravilhosa expressão de compreensão eles puderam ter, porque o Senhor lhes expunha aquilo que a respeito dele constava nas Escrituras. Agora, querido irmão, eu e você, nós temos sido agraciados, alguns de nós aqui há 40 anos, com uma exposição das Escrituras, para que então nós compreendamos aquilo que a respeito dele consta em todas as Escrituras. Para quê? Para que eu e você não sejamos pegos de surpresa. Para que eu e você não estejamos despreparados. Para que eu e você não estejamos fincando raízes nessa terra, tanto quanto vemos que o dia se aproxima. Para que eu e você, nós estejamos fortalecidos, não temendo homem nenhum, senão temendo desagradar ao Senhor. Então as Escrituras têm sido expostas a nós como igreja, para que essa seja a nossa realidade. Abriu-se-lhes o entendimento, para compreenderem as Escrituras. O bendito Senhor ressurreto. Essa conexão entre ele e toda a Escritura. Que maravilhoso, irmão. Porque essa é, sem dúvida nenhuma, a experiência de muitos de nós aqui. As Escrituras sendo abertas. E o Cristo da palavra sendo visto em cada livro. De modo que nós compreendamos que a Bíblia toda só tem um assunto. E o assunto é Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse. Graças ao Senhor por isso. Por tantos anos, então, dessa palavra, essa totalidade da palavra apontando para Cristo. Graças ao Senhor, porque essa tem sido, então, a nossa experiência. João, no seu Evangelho, no capítulo 5, usa uma expressão que eu gostaria que você visse. Preciosa, João capítulo 5, sobre esse assunto, esse testemunho das Escrituras. João capítulo 5, verso 39, irmão, diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam. Sabe qual é a palavra aí? Martureu. É o verbo da palavra martus. Então, esse é uma ação de testemunhar, testificar, dar testemunho. E se você conhece esse capítulo 5 aí, João fala de 4 testemunhos que são dados aí. Então, acompanhe comigo aí. Primeiro, verso 33, diz assim, mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho. Ele deu testemunho da verdade. Esse é o primeiro testemunho. Depois, verso 38. Veja aí. Verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para fazer, elas mesmas dão testemunho. Essas que eu faço dão testemunho a meu respeito. Então esse é um segundo testemunho. As obras que o Senhor Jesus realizava. Primeiro o precursor, o mensageiro, testemunha da verdade. Assim como eu e você temos sido desafiados a ser. Depois, as obras realizadas pelo Senhor. E não é esse o nosso testemunho? O nosso testemunho não são as obras realizadas pelo Senhor e também as obras que Ele determinou que nós andássemos nelas, que Ele preparou para que nós andássemos nelas. Não são essas mesmas obras o nosso testemunho? E então ele segue e o verso 37 diz assim, terceiro testemunho, o Pai
que me enviou. Esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. O Pai, esse mesmo, dá testemunho de mim. E então, o quarto testemunho, as Escrituras, como nós vimos aí no verso que já lemos, verso 39. 4 testemunhos, porque as Escrituras, elas são então objeto de anúncio, ação. Não é um testemunho calado, irmão. É uma ação, é um verbo que é usado aí. O testemunho, a ação de testemunhar. É buscar ser testemunha. Isso é o que o Batista, João, fez. Esse é o testemunho que a igreja detém. Então nós procuramos testemunhar. Assim como as Escrituras. Elas provisionam, então, aquilo que é necessário. Essa palavra poderosa, ela é então nossa armadura, ela é nossa, além de nossa armadura, ela é esse instrumento que forma o testemunho do Senhor Jesus no nosso coração. Ela é essa vestimenta armada para que nós estejamos aptos para testemunhar, esse revestimento da parte de Deus pelo Espírito, para que nós possamos testemunhar. E ela é a nossa mensagem. Porque o que nós temos a dizer? Nossas elucubrações, nossas ideias, nosso bom senso? Não. Nosso testemunho é o testemunho que a Escritura dá a respeito do ressurreto. Então, graças ao Senhor, porque nós temos tudo provisionado para que sejamos essas testemunhas. Ainda, um último aspecto que eu gostaria de mencionar para você é que em Lucas o Senhor come na presença deles. Esse mesmo Senhor come na presença deles. Pergunta a eles se eles tinham algo de comer. Então eles têm peixe assado e um favo de mel. Eles dispõem para o Senhor esses 2 elementos. Irmão, é impressionante o Senhor ressurreto procurar algo entre eles que o satisfaça. Não é isso maravilhoso? Não é maravilhoso o Senhor procurar algo entre nós para a sua satisfação, para se alimentar, para que Ele se deleite. Então o Senhor procura algo entre eles, por mais pobre que seja a expressão de amor, a expressão de devoção, a expressão de consagração, por menor, por mais simplesinha que seja, o Senhor se deleita em algo que eles tinham para lhe oferecer. Então, quando nós olhamos para esses 2 elementos nos evangelhos, o peixe representa algo e o favo de mel também. Então, gostaria de encerrar com isso. O peixe representa algo para satisfação do Senhor e representa aquilo que do mundo o Senhor tira para si. Aquilo que foi tirado do mundo para si. Os peixes, então, representam aquilo que do mundo o Senhor toma para si mesmo. Cada um de nós foi buscado e tirado desse mundo para o Senhor. E então, a nossa, individualmente, a nossa devoção, o nosso amor por Ele, a nossa consagração, eles provisionam algum alimento e satisfação para o coração do nosso Senhor. Nós que fomos tirados desse mundo, agora podemos provisionar algo para alimento, provisão e satisfação do nosso Senhor. Graças ao Senhor pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. E então nós podemos individualmente, cada um de nós, trazer seu frasco
de adoração, trazer seu frasco de consagração, apresentar seu amor, porque fomos então colhidos pelo Senhor deste mundo e individualmente Ele se satisfaz naquilo dele mesmo que tem sido formado em nós. Porque o que Ele procura? Ele procura a Ele mesmo em cada vida que foi tomada deste mundo para a sua satisfação. Então os peixes nos falam desse aspecto individual. E o favo de mel? O favo de mel fala do aspecto coletivo. Porque se nós nos lembramos aqui, irmão, o favo de mel, ele apresenta então aquela estrutura hexagonal, aquela estrutura de unidade perfeita. Esse é o favo de mel. E essa estrutura aponta para algo onde não se perde nenhum espaço. Não tem nada perdido ali naquela estrutura, muito pelo contrário. Cada estruturazinha daquela fortalece a outra e a seguinte, e elas estão intimamente ligadas. Essa é a estrutura coletiva do favo de mel. Com que finalidade? A abelhinha faz aquilo para preservar, então, as suas larvas e aquilo que elas produzem. E esse favo aponta para nós coletivamente. E esta doçura capaz de satisfazer o Senhor. Então sim, Ele nos tomou individualmente. E Ele se alimenta de um pedaço de peixe assado. Mas não só isso. Ele também desfruta da doçura, da unidade, da coletividade que nós somos para Ele. O sabor doce da igreja de Deus unida em Cristo. Que bendita verdade. O Senhor come no meio deles. Claro, para dar testemunho de que era Ele mesmo, de que era Ele o ressurreto. Porque um fantasma não come. Então o Senhor dá esse testemunho. Mas eu gostaria que você levasse para sua casa essa figura bendita do favo de mel e do peixe. E então o Senhor siga falando aos nossos corações. Vamos agradecer o Senhor. Senhor, te agradecemos por tua palavra tão preciosa, Senhor, tão rica. Obrigado porque nós temos uma porção comum. Tu és a nossa porção. Tu és a porção de todos nós. E nós temos sido conduzidos pelo Senhor para conhecer que precisa ser banido o eu, para que então conheçamos mais da realidade do nós em Ti. Obrigado, Senhor, pela porção comum que Tu és para nós. Obrigado porque temos sido unidos e profundamente conduzidos a uma unidade e realidade cada vez maior, cada domingo partindo o pão. Obrigado por Tua palavra, que tem sim mantido nossos olhos abertos. Sê conosco nesses dias, Senhor, para que sejamos essas testemunhas Tuas, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém.